Sobre os servos e sobre as minhas servas derramarei naqueles dias do meu espírito e profetizarão. Farei aparecer prodígios em cima no céu e milagres embaixo na terra. Sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E então todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. É fantástico. É fantástica essa pregação, porque ela vem me remeter os primórdios da renovação carismática católica, da qual faço parte, e nós diretamente também fazemos parte, ou indiretamente, porque nós somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós somos chamados a ser sacerdotes, profetas e reis. E isso nós somos, porque onde nós estamos, nós proclamamos isso em alto e em bom som, sem abrir a boca, com o nosso comportamento, com o nosso exemplo. Muita gente se converte, não porque você falou 1, 2 horas. Muita gente se converte porque você, além de falar de Cristo, você mostra nos exemplos que você dá, nos lugares que você frequenta, com quem você anda, o que você profere com a sua boca, chamada a ser boca santa, boca de Deus. É nesse momento. E quando nós vimos aqui na palavra que foi ignorado, foi distorcido, quando Pedro dirigiu aquela multidão que achava que os seus companheiros, eles estavam embriagados, porque havia tomado muito vinho, ou coisa do tipo, Pedro abriu poderosamente, porque se eu for dar prosseguimento na leitura, a palavra dele produziu um efeito que converteu muita gente. Mas veja bem, eu poderia estar lá na minha casa, você poderia estar na tua casa, fazendo aquelas coisas que nunca param de aparecer para você fazer. Assim como Pedro. Eu poderia usar uma desculpa para isso, uma desculpa para aquilo. Como Pedro muitas vezes fez. Como Pedro muitas vezes fez. A ponto de o próprio Jesus chamá-lo de Satanás. Quando Jesus disse que subiria a Jerusalém e que teria que morrer por cada um de nós. Ele disse, não, Senhor, que isso não aconteça. Jesus disse, afasta-te de mim, Satanás, porque tu não pensas como Deus, mas como os homens. Os homens fora de Deus. E Pedro, nesse momento, em que todos caluniavam os seus companheiros, ele foi bravamente contra todos. Por que ele foi? Por que será que agora já não é mais aquele Pedro que negou Jesus até para uma empregada? Quando disse, você não é um dos dele, ele disse, não conheço esse homem. E de repente Pedro muda radicalmente o seu comportamento. Por que será isso? Porque ele fez uma experiência com o Espírito Santo. Lá, naquele andar de cima, depois dos tempos que Jesus havia ressuscitado. Nós estamos no tempo da Quaresma, é bom que se fale isso. Até então, Pedro não tinha entendido. Até então, todos os seus companheiros não tinham entendido. Até então, será que eu, você, todos nós, já entendemos qual é o nosso papel dentro da sociedade, dentro da nossa casa, com quem a gente convive? Porque o seu comportamento, a sua postura, revela exatamente quem você é. E Pedro, quando recebeu o sopro do Espírito Santo, quando Maria e os demais estavam orando, e houve aquele momento de efusão do Espírito Santo. Naquele momento, houve grande transformação na mente e no coração de cada um deles, porque eles ficaram cheios. O Espírito Santo descia sobre eles, como que em línguas de fogo. E cada um falava na sua língua.
Cada um falava na sua língua e todos entendiam. O que significa dizer que ali não estavam só os judeus, saduceus, mas toda a nação. Toda a nação, para a gente entender que Jesus ali não estava falando para o seu grupinho. É por isso que a palavra de Deus muitas vezes é distorcida, porque as pessoas querem lê-las e interpretar ao teu bem querer, ao teu bem modo. É muito diferente, porque quando você permite que Deus adentre o seu coração, que Deus faça a mudança necessária, que Ele diz a você o que é que eu devo fazer. Quando você permite mesmo, sem colocar restrição, porque muitas vezes a gente quer isso, quer que Deus faça em mim dos meus jeitos, do modo que eu quiser, que não me tire isso, que não faça isso. Mas naquele momento em que Ele se abriu, se alargou, para que Deus operasse as maravilhas na tua vida, eles perceberam que havia algo estranho. Começaram a profetizar, falar outras línguas, e todos entendiam. E ninguém estava ali embriagado. Era o Espírito Santo. Era o Espírito Santo. Quando você para diante da tua casa e vê que algo não está de acordo, algo está errado, e que você abre o bico com muita dificuldade, porque você tem medo de ser castrado, tem medo de ser subjugado, porque muita gente vai de encontro que você faz, e daquilo que você fala. Quando você faz isso, você está testemunhando que é fruto do Espírito Santo. Você só é fruto do Espírito Santo quando você permite que Deus age. Quando você permite que Deus age, nunca colocar restrições, nunca dizer assim, mas eu só faço isso eu não faço. É quaresma. Como é que está a minha quaresma? Como é que está a sua quaresma? Às vezes a gente fica na quaresma, eu não vou comer isso, eu não vou comer aquilo, não vou usar assim, não vou fazer aquilo, mas é a minha postura. Será que por onde eu andar eu tenho que estar com a cabeça coberta, com a cara de quem perdeu 500 milhões de reais e que hoje a família está derrotada e hoje eu estou na rua? Qual é a minha cara de quem faz quaresma? Qual é a minha cara de quem é cristão? É cara de alegria, porque Cristo não está lá na cruz. Ele não morreu e ficou lá. Ele está aqui. Ele ressuscitou, Ele está no nosso meio. Fazer jejum não significa baixar a cabeça a tudo e a todos, não. Fazer jejum é exatamente isso. Anunciar e denunciar também. Quando você cala, baixa a cabeça, para que todos coloquem uma cela em você, você está sendo um falsário. Você está indo para a igreja todos os dias. Você está indo para a fila da comunhão, mas não está testemunhando. Você está falando bonito, cantando maravilhosamente bem, mas não está dando testemunho de vida. A sua vida conjugal é distorcida. A sua vida na comunidade é distorcida. Irmãos e irmãs, nós temos que ficar em pé, ainda que só tenha uma gotícula de água no nosso corpo. Olha o exemplo do mestre. Morreu em pé, até quando a última gota, que é a misericórdia total dele por nós, é a expressão do amor, foi caída no chão. Lá estava ele dando o último fôlego, dizendo: tudo está consumado. Mas enquanto isso, mantenhamos de pé, mantenhamos firmes. Nós não estamos aqui porque lá em casa está tudo beleza, não. Eu particularmente digo, não vou generalizar porque eu não sei da vida de ninguém, mas eu sei da minha. Eu sei da minha realidade, da minha família. Está precisando de ajustes? Claro que está. Muitos ajustes. Mas eu vim aqui buscar isso. Eu não vim passear. Eu ansiava por estar aqui hoje. Os meus compromissos eu deixei para outro tempo. Porque esse é o tempo de eu estar aqui.
É o tempo de eu tocar a mão de cada um de vocês de uma forma mais abrangente e lembrar que eu tenho que seguir em frente. Eu não posso parar, não posso esbarrar diante dos problemas. Os problemas, irmãos, não vão vencer vocês. Os problemas não vão colocar vocês de cabeça baixa. Porque hoje vocês estão recebendo uma unção dobrada do Espírito Santo. E é hoje que Cristo está levantando esses homens e essas mulheres como um povo de fé, um povo seguro na graça que Ele derramou em cada um de nós. Um povo que espera, esses peregrinos da esperança, de esperança, aliás, peregrinos de esperança. E a nossa esperança está em Deus. Hoje um dia muito para ser assim, levar os pensamentos a Deus o tempo todo. Um dia que nosso Santo Padre, o Papa, também está saindo do hospital, com todos os cuidados, mas ele está saindo do hospital. É mais uma verdade para nós. É mais um motivo para a gente ver que a morte não segurou Jesus com aquela pedra sobre ele. E a morte não vai segurar vocês. A morte não vai segurar a sua família. Porque nós não somos filhos da morte. Nós somos filhos da vida. Não há problema na nossa vida que a gente não possa resolver, porque nós estamos firmes naquele que nos criou, naquele que nos projetou. E a palavra ainda diz assim: achavam-se então em Jerusalém judeus piedosos de todas as nações que há debaixo do céu. Achava-se. E esses piedosos judeus somos nós, os idosos somos nós. Às vezes a gente fala assim: mas eu não sou tão idoso assim. Você é assim. Você é idoso, porque antes de você vir a esse mundo, você já estava no coração de Deus. Você veio no tempo dele. Porque é nesse tempo que Deus está precisando de mim e de você. É nesse tempo. Mas uma coisa a gente tem que levar em consideração. Eu não vou esperar ser chamado. Eu não vou esperar ser levado por ninguém. Eu vou profetizar o tempo todo que a minha família é santa. Que meus filhos são santos. Quando eu lembrar de falar do meu filho de uma maneira pejorativa, de uma maneira que não agrade, eu lembrar que Deus me deu ele para eu me santificar e para santificá-lo também. Nós pais, nós mães, todos nós somos chamados. E vocês filhos também. Vocês filhas também. Nós somos chamados para levar esse Senhor, esse Deus. Eu vim de uma região muito longínqua. Fica no extremo sul da Bahia. Numa micro-região do extremo sul. Chamada Medeiros Neto. Faz parte da Diocese de Teixeira de Freitas Caravelas. Eu não sei se alguém conhece ou se já ouviu falar. Mas nós tínhamos um grupo de oração na época. Nem grupo de oração não era, um grupo de jovens. Eu era bem jovem na idade, porque ainda sou um jovem velho. Ou melhor dizendo, sou um velho jovem. Os meus 64 anos não me impedem de pular quando eu tenho que pular, de falar, de gritar, de correr atrás, de buscar. Então nós éramos esses homens, essas mulheres, esses jovenzinhos, que nós enfrentávamos situações igualzinha essa aqui. Quantas vezes ele foi a campos, fazendas, em que a capela não nos comportava, e nós tínhamos que ir para um lugar, espaço tão gostoso quanto esse. E nós falávamos com alegria. Nós não queríamos sair de lá. A gente ia prevenido para tudo. Porque depois a gente saía para fazer missão por ali. Mas são coisas que marcavam. Porque nós também não falávamos porque nós sabíamos. Nós éramos ousados. Ousados porque permitíamos que o Espírito Santo agisse em nós. Nós falávamos com desejo mesmo. Nós tomávamos a palavra e entregávamos de joelho para que o Espírito Santo viesse sobre nós e colocasse fogo, que incendiasse aquela realidade. Quantas coisas, famílias, casais, chegavam para nós tão jovens, maridos e mulheres, para dizer que
Aquele dia foi um dia inesquecível, que a gente voltasse. As pessoas se colocavam à disposição e Deus agia poderosamente. Era muito bonito de se ver. E aquele tempo não ficou lá. Ele pode ter ficado lá, mas ele deixou um fruto aqui. O que é que eu estou querendo dizer? Que hoje daqui dessa comunidade vai sair muitos missionários. Vocês, com tudo que vocês têm trazido ao longo dos anos, hoje o Senhor está estabelecendo um legado para vocês. Daqui sairão profetas, missionários, muita gente que vai levar com muita raça e coragem nos lugares talvez nada inusitado, mas é lá que Deus vai estar te chamando. É lá que você vai entrar com Maria. É lá que você vai entrar com Jesus Eucarístico. É lá no prostíbulo. É lá no lugar onde muita gente vai fechar a cara para você, mas é lá. É lá nos cabarés da vida. É lá que você tem que estar. Não é no teu meio, no teu aconchego, como diz o outro, da tua zona de conforto. É muito prático, é muito fácil eu ficar lá em casa assistindo a missa pela televisão. Porque eu não me dou com fulano, não me dou com Beltrano, não me dou com Cicrano. É com você mesmo que eu tenho que estar. Nós temos que estar um furando o outro com os espinhos que nós temos, um abraçando o outro, sangrando, mas é com você que eu tenho que estar. Eu não vou fugir à raia, porque de repente o necessitado não é uma pessoa, mas o necessitado sou eu. Eu preciso que seus espinhos me machuquem, me sangrem, porque é preciso que saia de mim toda a seiva ruim, tudo aquilo que não produz fruto, e deixar que o Espírito Santo adentre por essas brechas, esses espinhos. Nós precisamos lavar essa mentalidade nossa retrógrada. Eu só vou pregar em determinado lugar porque lá tem muita gente, ou porque lá é assim, assado. Não! Se a gente fizer isso, a gente não está escutando a palavra de Deus. Ele não me manda ir para onde tem o melhor lugar, o ar-condicionado. Tem ar melhor do que esse? Não tem. Não tem ar melhor do que esse. Essa é uma oferta de Deus. E Ele me trouxe aqui e eu estou gratificado demais. Demais mesmo, acreditem, não eu li. Mas nesta palavra, que eu acabei de ler, eu não estou embriagado. Eu estou cheio de Deus, desejoso de Deus. Eu estou falando por Ele. Eu pedia durante a estrada, até quando o Evanildo me trazia, Senhor, que eu não fale nada para que agrade as pessoas que venham me abraçar. Se o Senhor puder fazer, faça uma coisa. Faça-me chorar de vergonha diante dos meus erros. Faça alguém chorar de desejo de ser cada vez mais teu. E nós precisamos disso, caríssimos irmãos, caríssimas irmãs. Chorar de desejo. Chorar de vontade de estar na presença do Senhor. Quando eu preparava, eu mandei até para Gleice uma foto do Catecismo da Igreja Católica, o meu caderno e a Palavra de Deus e a Bíblia Sagrada. E dentro dessa Bíblia tinha esse documento. Esse documento faz nada mais, nada menos de que 46 anos. 46 anos, eu era bem jovem. E nesse documento está a legalidade. Diria assim, para que eu adentrasse no seminário em Betim, região metropolitana de Belo Horizonte. Naquele tempo, eu estava um fogaréu só. Eu tinha que ir para lá, porque eu queria pregar lá. Eu queria estar lá, eu queria ser freio. Acontece que eu fiz todo aquele processo. Todo o processo foi feito. E passado um tempo, os psicólogos, os psiquiatras, mandaram um documento para mim lá no interior da Bahia, dizendo para eu ir que a vaga estava reservada. E eu me alegrei. Fui atrás do meu Frei Ronaldo, que é um holandês, hoje Deus já recolheu ele dos seus. E quando chegou próximo tempo de eu ir para o seminário de vida, o seminário para me tornar freio, meu pai adoeceu, né? Eu havia voltado, estava morando em São Paulo, voltei, meu pai adoeceu e em 7 dias ele faleceu.
E só tinha dentro de casa a minha mãe, meu pai e eu. Os meus irmãos já tinham ido embora. Aí eu entendi. Porque eu já poderia trabalhar por ali naquelas escolas de zona rural para sustentar a minha mãe e a mim. E eu entendi que eu não poderia ir. Fiquei com minha mãe. E para a honra e glória de Deus, um pouco tempo depois, Deus me colocou uma baiana na minha vida para mostrar mais uma vez que onde Ele queria que eu fosse o sacerdote era dentro da minha casa. É dentro da minha família. Hoje já com 3 filhos, como eu disse, e não prego para eles porque, por mais incrível que eu pareça, Deus está me dando ainda mais uma aprovação. Louvado seja Deus por isso. Porque meus filhos foram criados dentro da igreja católica, receberam todos os sacramentos iniciais, e hoje eu tenho a alegria de dizer, minha esposa e eu somos católicos. Minha filha diz-se católica, caçula. Minha filha mais velha é protestante. Meu filho mais velho é ateu. O que me segura é saber que Deus me colocou ali como sustentáculo. Como sustentáculo. E ainda mais, que Ele está comigo, que Ele não vai me desamparar. E em muitas pregações que eu fiz por aí afora, eu profetizei e profetizo aqui agora, a comunidade de Godinho. Profetizo que, ainda que eu esteja numa cadeira de rodas, nos últimos instantes da minha vida, ainda verei meus filhos na fila da comunhão. Glória a Deus! Porque é isso que o Senhor coloca fortemente em meu coração. Não me entristece. Não me coloca para baixo. E por que será que o Senhor mandou que eu falasse isso aqui hoje? Porque eu colocava muito fortemente que muita gente está se curvando diante dos problemas. E Ele está aqui hoje também para dizer para você que não se entristeça, porque não muito tempo você verá a glória dele acontecer na sua família. Amém. E vai acontecer porque Ele é um Deus de promessa. E tudo que Ele promete, Ele cumpre. Ele não deixa para depois. Não vamos colocar os nossos pezinhos adiante, não. Porque Deus nem tarda, nem falha. Ele vem no momento exato. E nós temos esta convicção de que cada vez que nós formos colocados em uma situação que a gente até coloca assim, desesperadora. As pessoas usam dessa expressão, mas não é desesperadora. É que nós entendamos, passamos a entender que em cada situação difícil, é ali que Deus está. É ali também que eu devo estar. Porque aquilo ali é o lugar da minha purificação. E lá no céu não se entra de qualquer jeito. A gente tem que abrir para a graça de Deus acontecer. Para a graça de Deus acontecer. E nós precisamos disso. Eu sei que nossas vidas não são fáceis. Nós somos guerreiros, somos batalhadores. A gente corre atrás. Mas nós não deixamos que outras coisas passem adiante. Hoje é domingo do Senhor. Domingo da ressurreição. Ainda é o tempo em que Cristo nos chama para a conversão. E nós temos a esperança de que mais cedo ou mais tarde, tudo aquilo que nós desejamos será alcançado, porque nós colocamos no coração de Jesus. Será alcançado. Eu, nesse tempo, nessa semana, depois da minha preparação, eu conversava com o nosso padre, Padre Elzio, pároco auxiliar também. Eu disse que viria para cá. Ele me pediu para eu transmitir todo o carinho dele e que eu tivesse muito carinho com vocês. Que vocês são pérolas para ele. Ele mandou esse recado. Eu disse, tá, eu não conheço bem. Vejo algumas caras. E Adriano, a menina, o marido, e algumas outras pessoas que eu já vi em algum lugar aqui de Boa União. Mas, como ele disse, com tanto carinho, eu parei a confissão, depois da confissão, conversar com ele sobre isso. Ele disse lá, o pessoal, são joias raras, são joias preciosas.
trate muito bem, cuide bem. Eu disse, pode deixar comigo. Ele é o meu confessor desde quando eu cheguei aqui em Alagoinhas, em 96, final de 96. Ele teve que sair, foi para outros cantos, aí outras pessoas, eu procurei outros padres. Mas quando ele retornou, eu busquei ele de novo, porque ele conhece a minha história. E ele passou para mim essa verdade. Porque ao olhar para vocês, ao ver os olhos de cada um de vocês, eu vejo que ele não se enganou. Irmãos, nós católicos precisamos estar firmes. Firmes mesmo. No tripé da Igreja Católica. Nós não somos protestantes. E vive a dizer que é só pela palavra, só pela Bíblia, só a Escritura. Não é nada disso. Nós temos uma igreja edificada sobre a rocha, sobre Pedro. E quando Jesus disse claramente, lá em Mateus 16 a gente vê isso, que edificou a rocha sobre Pedro e disse, tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Esta igreja foi edificada lá. Foi Jesus quem criou. Numa outra igreja que Jesus edificou. Uma outra. Ele usou com muita facilidade para nós entendermos. Edificarei a. Não foi uma das. Ainda disse, minha igreja. Ele não falou, edificarei uma igreja católica. Edificarei a. E disse, minha igreja. E nós recebemos isso pela tradição apostólica. O nosso Santo Padre, Papa Francisco, é um dos substitutos de Pedro. Ele ocupa a cátedra de Pedro. A cátedra é a cadeira que Pedro um dia sentou lá em Roma. Porque muitas pessoas pensam que foi Constantino que fundou a Igreja Católica, mas não é nada disso. Foi Jesus que a edificou e deixou lá. E deixando o legado dos apóstolos, vieram os nossos bispos, que representam a tradição da igreja. Porque muita gente diz, eu só sigo a Bíblia, porque é na Bíblia que está escrito. Mas as pessoas não entendem nada do que estão falando. Porque na Bíblia não está escrito tudo. Na Bíblia não está tudo. Vê lá no Evangelho de São João, capítulo 19, diz... O próprio João diz, se fosse escrever tudo o que Jesus fez, de prodígios e milagres em 3 anos, livros nenhum no mundo caberia tudo. Para a gente entender que tem o magistério, tem a tradição apostólica e tem a cátedra de Pedro. Para a gente não se perder, para a gente não ficar à toa. Nós não sejamos católicos de BGE. O que é isso, João? Aqueles que, quando chega no final do ano, passa lá os operários, os funcionários, diz, qual a sua religião? Sou católico. Pronto, só isso. Nós temos que professar a nossa fé. Nós temos que dizer que nós cremos nesse Cristo. Que nós acreditamos nesse Cristo. Que nós queremos Ele para nós. Que nós somos esses verdadeiros peregrinos de esperança. Porque a esperança nossa é Cristo. Não vamos esperar que as coisas vão melhorar, não, porque não vão. Quando a gente tinha 18 anos, 19, era tudo mil maravilhas. Os anos foram passando, a gente casou cedo. Não sei a realidade de vocês, mas a gente casou cedo naquele tempo, com 21, 22 anos. A gente estava casando porque existia um regime, um respeito pelas famílias. A gente tinha logo que pedir namoro e logo noivar na época, com muita discrição, com muito respeito. Hoje em dia as coisas estão totalmente mudadas. E você tem que engolir isso aí em seco. Não é que você esteja abraçando a causa. Mas como eu disse anteriormente, porque Deus está nos chamando para rezar por essas pessoas. Por essa juventude, por essa comunidade. Esses filhos nossos que entram pelas faculdades alheias, que distorcem todo o pensamento cristão. A gente tem que estar o tempo todo de joelhos. Mais uma vez eu quero ressaltar que nós aprendamos a estar de joelhos, aprendamos a nos jejuar,
a fazer sacrifícios, mas sem que ninguém perceba, para que ninguém note, mas que nós façamos isso para honrar e glorificar o nome do Senhor. Não é nas sextas-feiras simplesmente ficar sem comer a carne durante a quaresma, mas a carne perigosa que fica dentro da boca não para um instante. E o pior que para falar mal do outro. É disso que nós temos que desvencilhar, lançar fora. Quando Jesus diz na palavra, se o teu olho te faz pecar, arranca-o, é melhor entrar no céu sem um olho do que ter os dois e ir para o inferno. Muita gente entende que é esse olho carnal aqui, essa matéria, mas não é nada disso. É o olho que vê o outro lá e já faz um julgamento, um pré-julgamento. O olho que vê a menina bonita já faz um pré-julgamento. Vê fulano de tal sorte, faz o julgamento. Eu não vou dar ajuda a ninguém, porque aquele fulano deveria estar trabalhando, aquele outro devia estar trabalhando. Acaso você sabe qual a realidade daquela pessoa? Acaso nós sabemos de onde elas vieram? Porque elas caíram naquela situação? Ainda que tenha errado feiamente, nós não temos o direito de fazer juízo de ninguém, porque nós somos capazes de fazer dali para pior. Sempre nos colocamos diante de Deus como miseráveis, como homens e mulheres miseráveis, que não merecemos nem o chão onde a gente pisa. Mas pela misericórdia, pela graça de Deus, nós estamos aqui. Levantando sempre, falando sempre ao Senhor. Eis aqui, Pai, eu preciso de Ti. Aqui, meu filho, Senhor. Eu tenho como julgá-lo? Não tenho. Eu falei onde, Senhor? A minha obrigação é orar e orar sempre. Rezar sempre. Não porque eu seja melhor. Exatamente porque eu sou o pior de todas as criaturas. Não é porque eu estive na igreja esses anos todos, desde a minha juventude, que hoje eu sou melhor do que aquele que está lá roubando, matando, prostituindo, adulterando. Não sou melhor do que ninguém. Eu sou um indigno, até mesmo de estar com esse microfone aqui. Mas o Senhor me chama porque quer que eu professe a minha fé nele e acredite nele, que ele um dia vai restaurar tudo aquilo que eu já não mais esperava. Ele se coloca agora no meio de nós e derrama nesse ano da esperança para que nós nos tornemos exatamente esses peregrinos de esperança. Homens e mulheres lutadores, guerreiros, que lutam dentro de casa, que lutam no trabalho, que lutam no meio social onde você convive. Porque queira ou não, a gente está sempre em contato com outras pessoas. E a nossa língua não pode estar presa quando deve ser solta. Mas ela deve estar presa quando ela realmente não precisa falar. Às vezes pode passar pela cabeça de alguém. Ah, mas João hoje fala assim, porque João não sabe a minha realidade, eu não sei mesmo. Ah, João deve ter tido uma vida de burguês por aí. Mas tive mesmo. Minha vida foi de burguês. E se quando formasse lá atrás da montanha, eu tenho que caçar um lugar debaixo de uma árvore para ficar. Essa foi minha burguesia. De chegar a mais ou menos essa hora, não saber o que comer, porque nem fogo tinha no fogão a lenha. Quando chegar à noite, não saber como fazer para me defender de pulgas e percevejos, porque nenhuma cama eu tinha. Isso que nós temos que encarar na nossa realidade. Nessa campanha da fraternidade, da ecologia integral, é hora da gente pensar nessas pessoas que vivem realidades semelhantes. É hora da gente pensar nas nossas atitudes, que também têm contribuído com o meio ambiente, com o meio global, onde as coisas estão acontecendo. Se nós estamos sendo muito indiferentes, porque talvez aquela realidade de miséria não chegou cá em casa. Mas eu tenho que dizer que sou cristão a partir da hora que eu vestir a tua camisa, a partir da hora que eu vestir a tua pele, a pele daquele que está lá precisando da minha ajuda, a pele daquele que não tem o que comer, não tem o que beber, nem onde morar. Nós estamos esquecendo disso. Nós estamos simplesmente dizendo que eu tenho fé em Deus,
eu espero em Deus, eu creio no Espírito Santo. Isso é muito fácil de verbalizar, de falar e falar e falar. Mas nós precisamos testemunhar. Nós temos que ir lá atrás. Temos que correr atrás de uma realidade onde eu possa ser útil. Onde eu possa esclarecer para muitas pessoas. Porque existem muitas delas que erram inconscientemente. Agora, eu tenho consciência de que eu deveria estar lá e não estou. Eu preciso sair da minha zona de conforto. Eu preciso fazer com que Jesus seja mais conhecido, mais amado, mais adorado. Porque o Senhor quer ser adorado por você. O Senhor deseja que o seu interior seja um templo para Ele habitar. Que as nossas inclinações e más inclinações sejam jogadas, lançadas por terra. E a partir de hoje, caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, quando eu retornar novamente aqui nessa comunidade de Godinho, se for da vontade de Deus, que nós tenhamos um número, não vou dizer o número de pessoas maior do que esse não, mas um número de pessoas talvez até menor do que esse, mas cheios do fogo do Espírito Santo. Mulheres e homens que falem com vivacidade, com coragem, sem medo de ser intercalado por ninguém, interpelado por outros. Nada disso. Que nós sejamos homens fortes, sadios, corajosos, falando a verdade, ainda que venha dizer, será que ela não está bêbada, não fumou umas duas hoje? Será que não usou um pozinho hoje? Deixa falar, porque não foram poucas vezes que falaram de mim a tortas e às direitas. Aquele cara deve ser um gay, porque fulana já deu pista de que quer ele, mas ele não quer, porque tem que respeitar a família, tem que respeitar a mulher. Aí ele deve ser um homossexual, porque ele não anda na prostituição. Ele só anda com esse negócio de Bíblia na mão. Eu já passei por muitos perrengues. Não vou dizer que eu me levantei com muita força, não. Foi aos poucos. O Senhor foi me levantando, foi me dando forças. Quantas vezes eu chegava na escola pública, onde estudavam ricos e pobres, eu ser colocado no escanteio, porque eu não tinha uma sandália para calçar, eu não tinha uma roupa decente para usar, eu não tinha um short decente, eu tinha que ser colocado para depois. Mas passei por tudo isso sem baixar a cabeça. Se o inimigo quis que eu baixasse a cabeça, ele perdeu tempo, perde hoje e vai perder sempre. Porque eu não vou entregar meus pontos. Eu não fui consagrado a outra coisa senão ao reino de Deus. Eu não fui criado por ninguém senão por Deus. Foi Ele que esteve no útero da minha mãe e me colocou lá bonitinho, para eu nascer mais belo para Ele. Eu quero ser lindo o tempo todo para Cristo. E é isso que Cristo está fazendo em nós hoje. Ele não está fazendo uma maquiagem make-me, não. Ele está fazendo uma maquiagem do Espírito Santo. Ele está transformando as nossas vidas. Cada um de nós sabe de onde o sapato aperta, onde o calo toque. Vocês sabem de onde vocês vieram. Quantas lutas vocês tiveram que travar para estarem aqui hoje. Para serem essas pessoas maravilhosas, como disse o nosso Padre Elza. Por onde vocês andaram? O que vocês têm enfrentado? Qual foi o legado que vocês trouxeram dos seus pais, da sua família? Não foi fácil. Não foi fácil para nenhum de nós, nem será. E nem será. E nesse dia 23 de março de 2025, nós vamos levar para casa hoje, viu? Hoje nós vamos levar para casa a convicção, a certeza de que nada nem ninguém vai nos tirar do caminho do Senhor. Por mais difícil que possa parecer, vai brotar de dentro de nós aquela fortaleza dizendo assim, eu posso ser, eu vou ser, vai acontecer, porque Deus está comigo. O Senhor que me trouxe aqui. Não é o meu marido que hoje me trai, meu marido que é alcoólatra, não é minha esposa que não cuida bem de mim, que vai me tirar da presença de Deus. Mas eu preciso estar na presença de Deus para trazer o meu marido alcoólatra, para trazer a minha filha que está na prostituição, para trazer o meu filho que entrou na drogadição. Eu tenho que estar em pé. Eu não posso fraquejar.
Ah, estou me cansando. Você não cansou, você apenas começou. Você começou agora. Você começou porque Deus te quer. Nós temos travado lutas, eu sei que vocês têm travado lutas. Que nenhuma situação é louvável aos olhos humanos, porque muitas vezes a gente não entende, porque tem que sangrar tanto dentro de nós, porque tem que sangrar tanto. Se eu ando na igreja, se eu sou um homem ou uma mulher que dou um exemplo, lá em casa eu sou um exemplo, e por que eu tenho que passar por isso? Chega até momento de desespero, mas é exatamente por isso. Você não sofre, você se purifica. Você é aumentado grandiosamente diante de Deus. Porque aqueles que estão distante de Deus não percebem o sofrimento, não percebem a dor, não percebem o sangramento. Existem muitas famílias que estão no bem bom, mas distante, tão distante de Deus, tão distante de Deus. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, quanto mais a coisa parecer difícil para nós, acredita que há um Deus que nunca vai nos abandonar. Acredita nesse Deus. Acredita, jovens. Acredita em crianças que tem por aqui. Nós que já somos adultos. Eu que já sou idoso. Outros que estiverem como mim. Que nós possamos levantar agora. Ficar em pé. Os meninos saíram a canção, Gleice. Vocês têm que já estar lá sentados. Vamos soltar agora. Dá uma balançada aí na mão, assim, ó. Relaxa. Relaxa aí. Eu creio que tu estás aqui, meu Pai. Eu creio que tu estás aqui. Eu creio que o Senhor operou nas nossas vidas. O Senhor operou em nossas vidas. Eu não sou digno, meu Pai, Eu não sou digno de receber tantas bênçãos. de receber tantas bênçãos. Mas hoje eu quero te dizer: adentra a minha vida, adentra o meu lar, adentra as áreas difíceis, Senhor, que eu não consigo administrar.